noite, Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando agora o vídeo de número 35 do nosso grande seminário, o Salmo 23, aprendendo com Davi e suas ovelhas. Nós vamos ver agora a parte B do versículo 5, que diz assim: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meus amados, Davi iniciou o pastoreio ainda quando extremamente jovem, e pelas circunstâncias ele passou a ter um contato muito profícuo com as suas ovelhas. Davi, em sua infanto-juventude, já teve que enfrentar as adversidades da vida através do pastoreio e teve que cuidar das ovelhas de seu pai por muito tempo. Esse período foi um período marcante na vida de Davi, porque ele adquiriu nesse período experiências extremamente importantes que foram beneficiá-lo ao longo de sua vida, especialmente no trono. Entre as experiências importantes, nós temos o entendimento que está envolvido quando ele escreveu unges a minha cabeça com óleo. Meus amados, depois de muito tempo, Davi já estava no trono de Israel, já era rei de toda a nação, quando ele se põe a meditar no passado, a rever o passado. E num determinado momento da reflexão, ele cria então o Salmo 23. O Salmo 23 é fruto da experiência de Davi como pastor, quando pastoreava as ovelhas de seu pai. Unges a minha cabeça com óleo. O Salmo de número 23 traz profundos ensinamentos para nós em toda a sua extensão. E de um modo muito especial nesse verso de número 5, na sua parte B, quando Davi se utiliza da expressão unges minha cabeça com óleo. Amados, o mundo das ovelhas tem muito a nos ensinar, porque Jesus nos considera ovelhas do seu redil. Davi enfrentou perigos que colocaram em risco a sua própria vida, mas Deus sempre foi com Davi e o guardou de todo o perigo e das intempéries naturais, a fim de que pudesse exercer o seu papel para o qual foi chamado e depois disso deixar os escritos através dos quais nós aprendemos muito com Davi, particularmente, e suas ovelhas. Para entendermos, portanto, a razão de Davi se expressar desta maneira, unges a minha cabeça com óleo, precisamos entrar, como ele, pelo menos um pouco no mundo das ovelhas. Meus amados, no tocante a rebanho de ovelhas, no tocante à criação, particularmente de ovelhas, o verão vai representar sempre uma época problemática, por causa que é uma época de insetos, especialmente em países pouco mais quentes, com suas temperaturas médias mais elevadas. Para o criador de ovelhas, portanto, na linguagem de um pastor que lida com as ovelhas, o verão é um sinônimo de um tempo em que temos muitas moscas, particularmente as varejeiras, temos também muitos pernilongos e alguns outros insetos igualmente perniciosos. Esses insetos, meus amados, qualquer que seja, de uma maneira geral,
vai perturbar em muito a vida, especialmente das ovelhas. Nessa época, sempre está presente as conhecidas moscas varejeiras. Devemos ter em mente que o verão é um período em que o tempo é quente e geralmente com temperaturas maior, atmosfera mais aquecida. Trata-se então de um período no qual nos sentimos mais soltos, mais à vontade, mais livres, mas é também um período de proliferação de insetos, especialmente pernilongos e também as moscas varejeiras. Amados, moscas varejeiras. Moscas varejeiras é o grande problema para o rebanho de ovelhas. As moscas varejeiras, elas representam um perigo para o rebanho das ovelhas. Por quê? Por que as moscas representam um perigo? Porque elas podem trazer sérias complicações na vida das ovelhas e, consequentemente, na vida do pastor e prejuízo para o rebanho. As moscas varejeiras podem penetrar nas narinas das ovelhas e ali depositarem os seus ovos. Amados, se isso acontecer, quando as larvas eclodirem, surgirá então um processo inflamatório na mucosa interna do nariz das ovelhas. Essa inflamação que ocorre na narina da ovelha pode se traduzir num grandíssimo problema. Por quê? Porque essa inflamação produz uma irritabilidade dentro da narina das ovelhas que leva as ovelhas a se sentirem com uma coceira insuportável dentro da narina, como se fosse um comichão. E essa sensação horrível, horripilante, podem levá-las à margem da loucura. Por quê? Porque elas não conseguem aliviar aquela sensação desagradável, aquele prurido intenso, e esse tormento vai destruir completamente a estabilidade do rebanho. Ok? Amados, quando isso acontece, é aonde entra o grande problema das moscas varejeiras em relação ao rebanho. Vamos dar sequência a essa instrução, a esse aprendizado no nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de divulgar o nosso canal e pode compartilhar os vídeos. Ok, gente? Vamos fazer deste canal um canal forte, em nome de Jesus. Televisão não tem nada, ok? E a internet também tem pouca coisa útil. Mas esse canal, ele tem conteúdo bíblico, efetivamente bíblico, e pode ser útil para muita gente. Podemos dizer amém, amados? Amém.